Este artigo em vídeo busca entender a evolução da democracia ao longo da história, desde suas origens na Grécia Antiga até os desafios atuais, com uma análise especial sobre como o existencialismo e o humanismo franceses contribuem para a compreensão desses desafios. A democracia, como governo do povo, passou por diversas transformações, adaptando-se às mudanças sociais, políticas e econômicas. Este artigo também explora conceitos fundamentais como demos, soberania popular, democracia deliberativa e os desafios do pluralismo e da legitimidade democrática, enquanto examina exemplos históricos e contemporâneos. A trajetória democrática brasileira, com seus ciclos de autoritarismo e redemocratização, servirá como estudo de caso para ilustrar a fragilidade da democracia e a necessidade de constante vigilância e participação cidadã. A democracia tem suas raízes na Grécia Antiga, especificamente na cidade-estado de Atenas, por volta de 510 anos antes de Cristo. Clístenes, um aristocrata progressista, liderou reformas que estabeleceram a democracia ateniense. Este sistema permitia que cidadãos livres participassem diretamente das decisões políticas, embora a cidadania fosse restrita a homens adultos, excluindo mulheres, escravos e estrangeiros. A participação direta dos cidadãos nas decisões políticas era uma característica marcante desse período. No entanto, é importante reconhecer que esse sistema era altamente elitista e limitado, contrastando com os valores democráticos modernos. A exclusão de grupos como mulheres, estrangeiros e escravos impactou significativamente o sistema político, destacando a evolução moderna da cidadania e a luta por inclusão ao longo dos séculos. A democracia ateniense floresceu durante o século V a.C., com a criação de instituições como a Assembleia, Eclesia e o Conselho dos 500, Vuli. No entanto, a democracia ateniense enfrentou críticas de filósofos como Platão e Aristóteles, que questionavam a capacidade do povo de governar de forma justa e eficaz. Platão, em A República, propôs uma alternativa aristocrática e criticou a democracia por ser vulnerável à demagogia e à tirania da maioria. Aristóteles, em sua Política, classificou a democracia como uma forma degenerada de governo, sugerindo que uma política mista seria o ideal. Essas críticas podem ser relacionadas ao populismo atual e aos riscos da tirania da maioria nos sistemas políticos modernos. Embora Roma não tenha adotado uma democracia direta como Atenas, a República Romana, 509 a 27 a.C., introduziu elementos de governança representativa. O Senado romano e as assembleias populares permitiam uma forma de participação política, embora o poder estivesse concentrado nas mãos da elite. A República Romana influenciou o desenvolvimento das democracias representativas modernas, onde a responsabilidade individual e a participação cidadã são fundamentais. Durante a Idade Média, a democracia praticamente desapareceu na Europa, sendo substituída por monarquias e feudalismo. No entanto, ideias democráticas ressurgiram durante o Renascimento, com pensadores como Maquiavel e Montesquieu, defendendo a separação de poderes e a participação popular. A Magna Carta de 1215 na Inglaterra também representou um passo importante na limitação do poder monárquico e na proteção dos direitos dos cidadãos. Movimentos comunitários e locais, como os conselhos municipais em cidades medievais europeias, mantiveram práticas democráticas em menor escala. A Revolução Americana, 1776, e a Revolução Francesa, 1789, foram marcos cruciais na consolidação dos valores democráticos modernos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França
estabeleceram princípios como a soberania popular, o sufrágio universal e a separação de poderes. Esses eventos inspiraram movimentos democráticos globais e destacaram a importância da liberdade individual e da responsabilidade social, conceitos centrais no existencialismo e no humanismo. No entanto, é importante reconhecer as contradições desses processos, como o terror jacobino e a ascensão de Napoleão Bonaparte, que questionam a consolidação de uma democracia liberal. O século XX viu a expansão da democracia liberal, com muitos países adotando sistemas democráticos representativos. A criação da Liga das Nações e, posteriormente, das Nações Unidas, promoveu a democracia como um valor universal. No entanto, o século também foi marcado por desafios, como o surgimento de regimes totalitários e a Guerra Fria, que dividiram o mundo em blocos ideológicos. A reflexão sobre a liberdade e a responsabilidade individual, defendida por Sartre e Camus, tornou-se bastante importante. No século XXI, a democracia enfrenta novos desafios, como o populismo, a polarização política e a disseminação de fake news. A globalização e as mudanças tecnológicas impactam a governança democrática. Movimentos sociais e a participação cidadã continuam a ser necessários para a defesa e o fortalecimento da democracia. O existencialismo e o humanismo oferecem uma base filosófica para enfrentar esses desafios, enfatizando a importância da autenticidade, da responsabilidade e da liberdade individual. A tecnologia digital e o uso de dados pessoais, como algoritmos e inteligência artificial, apresentam novos desafios para a privacidade e a governança democrática. O existencialismo e o humanismo ganharam destaque após a Segunda Guerra Mundial, em resposta ao totalitarismo e à crise dos ideais iluministas. Autores como Jean-Paul Sartre, Albert Camus e Simone de Beauvoir, influenciados por Kierkegaard e Nietzsche, propuseram uma filosofia centrada na liberdade individual e na responsabilidade inerente à condição de estar lançado no mundo, Être jeté dans le monde. Sartre, em O existencialismo é um humanismo, l'existentialisme est un humanisme, argumentar que a responsabilidade individual se estende à esfera pública, pois cada escolha tem implicações coletivas. Camus, em O mito de Sísifo, Le mythe de Sisyphe, explora o absurdo da existência humana e a necessidade de revolta contra a falta de sentido pré-estabelecido, conectando essa postura de resistência com a defesa da democracia. O humanismo, por sua vez, enfatiza a importância da razão e da experiência humana na busca por valores e significados. Autores como Erich Fromm e Carl Rogers destacaram o potencial humano para o crescimento, a autorrealização e a solidariedade. O humanismo, assim como o existencialismo, defende a dignidade e a autonomia do indivíduo, que são valores para a democracia. A experiência brasileira, marcada por períodos de autoritarismo e por uma transição democrática ainda em consolidação, oferece um campo fértil para a aplicação dessas ideias. A análise dos desafios da democracia brasileira, como a desigualdade social, a corrupção e a violência, requer uma compreensão dos valores da liberdade, da responsabilidade e da participação cidadã. A trajetória democrática brasileira, incluindo as constituições de 1946 e 1988, os movimentos sociais como o MST e as eleições diretas pós-ditadura, exemplifica a luta contínua pela consolidação democrática. A expansão das democracias ocidentais foi frequentemente acompanhada de colonialismo e opressão em outros países. Essa relação é essencial para contextualizar o impacto da democracia em países colonizados.
A imposição de sistemas democráticos ocidentais muitas vezes ignorou as estruturas políticas e sociais locais, resultando em conflitos e desigualdades persistentes. A transição democrática na Índia pós-947 e os desafios democráticos em países africanos após a descolonização, como Nigéria e República Democrática do Congo, são exemplos concretos de como essas democracias ocidentais não conseguiram se consolidar devido à herança colonial. Além das tradições ocidentais, é importante reconhecer sistemas democráticos ou consultivos em outras regiões. As assembleias tribais na África, as confederações indígenas nas Américas e as práticas consultivas na Ásia são exemplos de como a participação popular e a governança democrática se manifestam de maneiras diversas ao redor do mundo. As Ganas em Gana e os conselhos indígenas no México demonstram formas de governança que valorizam a participação comunitária e a preservação cultural. O Shura no Islã, que promove consulta comunitária, e os Panchayats na Índia, que são sistemas de governança local, também são exemplos importantes. Essas práticas tradicionais locais têm sido integradas ou marginalizadas por sistemas democráticos modernos em ex-colônias, destacando a complexidade da governança democrática global. A desigualdade econômica e a concentração de poder em grandes corporações são desafios para as democracias modernas. A obra de Thomas Piketty, por exemplo, destaca como a concentração de riqueza pode minar a igualdade de oportunidades e a participação democrática. A influência desproporcional de corporações nas políticas públicas e nos processos eleitorais exige uma reflexão crítica sobre a relação entre capitalismo e democracia. A influência de bilionários em eleições no Celewa, como Elon Musk e George Soros, é um exemplo de hoje desse desafio. Movimentos sociais como Black Lives Matter e Extinction Rebellion exemplificam a luta contínua por justiça social e ambiental dentro das democracias. Esses movimentos utilizam princípios de participação cidadã e responsabilidade social para desafiar estruturas de poder e promover mudanças positivas. As ideias existencialistas, como a responsabilidade individual, Sartre, podem fortalecer esses movimentos, conectando a filosofia à prática. Líderes comunitários e ativistas frequentemente citam pensadores como Sartre e Fromm em seus discursos e ações, mostrando a relevância contínua dessas filosofias. A tecnologia digital tem impacto na democracia, afetando desde eleições até a participação cidadã e a privacidade. Algoritmos e plataformas digitais podem manipular informações e influenciar resultados eleitorais, como visto no escândalo da Cambridge Analytica. A vigilância estatal e o uso de dados pessoais levantam questões éticas sobre a privacidade e a liberdade individual. Autores como Shoshana Zuboff, em The Age of Surveillance Capitalism, e Zeynep Tufekci, discutem esses desafios e propõem soluções para proteger os valores democráticos na era digital. Ferramentas emergentes, como blockchain, podem oferecer transparência, enquanto a regulamentação internacional e leis de transparência digital são necessárias para enfrentar esses desafios. A crise climática representa um desafio significativo para as democracias modernas. A incapacidade de muitos governos democráticos de lidar eficazmente com questões ambientais, como mudanças climáticas, desmatamento e escassez de recursos, destaca a necessidade de uma governança global, democrática. Movimentos globais como Extinction Rebellion exemplificam a luta por justiça ambiental e a necessidade de uma governança mais inclusiva e participativa. A sustentabilidade deve ser integrada à democracia participativa e deliberativa para garantir um futuro mais justo e equitativo. As ideias existencialistas, como a responsabilidade individual defendida por Sartre,
Podem fortalecer movimentos sociais contemporâneos, como Black Lives Matter e Fridays for Future. Esses movimentos utilizam princípios de participação cidadã e responsabilidade social para desafiar estruturas de poder e promover mudanças. O humanismo, com seu foco na razão e na experiência humana, também pode ser aplicado ao crescimento de movimentos de solidariedade em democracias em crise, como os movimentos de refugiados e segurança alimentar. A experiência democrática brasileira, marcada por períodos de autoritarismo e por uma transição democrática ainda em consolidação, oferece um campo fértil para a aplicação das ideias de existencialismo e humanismo. A análise dos desafios da democracia brasileira, como a desigualdade social, a corrupção e a violência, requer uma compreensão dos valores da liberdade, da responsabilidade e da participação cidadã. A trajetória democrática brasileira, incluindo as constituições de 1946 e 1988, os movimentos sociais como Diretas Já e MST e as eleições diretas pós-ditadura, exemplifica a luta contínua pela consolidação democrática. Os desafios atuais, como a polarização política, o papel do judiciário e a influência de fake news nas eleições, também devem ser abordados. A inclusão de minorias étnicas, raciais, de gênero, etc., é essencial para a saúde das democracias. Democracias que não enfrentam essas questões de inclusão e igualdade correm o risco de marginalizar grandes segmentos da população. Exemplos como os protestos indígenas em nosso país e as discussões sobre representação feminina no Congresso são formas para entender como a democracia pode ser mais inclusiva. Movimentos sociais globais também desempenham papel na promoção da diversidade e da inclusão. O conceito de demos é central para a democracia, referindo-se ao povo enquanto entidade coletiva que exerce o poder político. Na Grécia Antiga, o demos excluía mulheres, escravos e estrangeiros, refletindo uma visão elitista. Com o tempo, o conceito evoluiu para incluir grupos marginalizados, especialmente com o sufrágio universal. Hoje, o demos enfrenta novos desafios, como a exclusão digital e barreiras de participação social, que precisam ser superados para uma democracia verdadeiramente inclusiva. A soberania popular sustenta que o poder político emana do povo, seja diretamente, como em referendos, ou por meio de representantes eleitos. Jean-Jacques Rousseau, em O Contrato Social, argumenta que a soberania reside no povo. Hoje, a soberania popular é desafiada por populismos, manipulação eleitoral e concentração de poder nas elites econômicas, exigindo uma vigilância constante para manter a integridade democrática. Liberdade e igualdade são valores da democracia, mas muitas vezes estão em tensão. A Revolução Francesa destacou esses valores, mas o equilíbrio entre liberdade econômica e igualdade social continua a ser um desafio. Isaiah Berlin, em Dois Conceitos de Liberdade, explora essa tensão que permanece relevante nas democracias contemporâneas. A distinção entre democracia direta e representativa molda as discussões sobre a participação cidadã. A democracia direta, como praticada em Atenas, permitia a participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. Em contraste, a República Romana introduziu a democracia representativa, onde os cidadãos elegem representantes para tomar decisões em seu nome. Hoje, experiências modernas de democracia direta, como referendos e plebiscitos, coexistem com sistemas representativos, oferecendo diferentes formas de participação cidadã. A legitimidade democrática é essencial para a confiança nas instituições e para o funcionamento sustentável de qualquer sistema democrático. Max Weber define legitimidade como a aceitação do poder
como justo e apropriado, identificando 3 tipos principais: tradicional, baseada em costumes e tradições; carismática, derivada do carisma de um líder; e racional legal, fundamentada em normas e leis. Democracias modernas baseiam-se principalmente na legitimidade racional legal, onde o poder deriva de normas formalmente estabelecidas e da percepção pública de que essas normas são aplicadas de forma justa e imparcial. Sem legitimidade, os sistemas democráticos enfrentam crises de confiança que podem levar ao crescimento de alternativas autoritárias. Desafios como corrupção, fake news e populismo ameaçam a legitimidade democrática, exigindo respostas para restaurar a confiança pública. Exemplos incluem escândalos como o Mensalão ou Lava Jato no Brasil, o impacto da desinformação em eleições, como o caso da Cambridge Analytica em 2016, e o uso de discursos polarizadores que minam as instituições democráticas. O princípio da maioria é um dos alicerces da democracia, mas pode entrar em conflito com a proteção das minorias. A tirania da maioria, conceito desenvolvido por Alexis de Tocqueville, descreve os riscos de decisões majoritárias que violam os direitos fundamentais. Para evitar esses abusos, democracias modernas equilibram decisões majoritárias com a proteção de direitos garantida por instituições como tribunais constitucionais e tratados internacionais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Exemplos históricos incluem a segregação racial nos Estados Unidos antes do movimento dos direitos civis, onde a maioria branca perpetuou políticas discriminatórias contra minorias negras. Exemplos contemporâneos incluem o conflito entre populações indígenas e o avanço de políticas econômicas que ignoram seus direitos, como o desmatamento na Amazônia. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, em seu artigo 5º, garante que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando direitos e garantias fundamentais. O artigo 60, parágrafo 4º, protege as chamadas cláusulas pétreas, incluindo os direitos e garantias individuais, impedindo que emendas constitucionais possam abolir esses direitos. Exemplos práticos incluem o reconhecimento das terras indígenas no Brasil como direito protegido pela Constituição e a jurisprudência que impede retrocessos nos direitos LGBTQ+, como o reconhecimento da união estável homoafetiva pelo STF em 2011. No entanto, desafios persistem, como a demora no reconhecimento de terras indígenas e a violência contra comunidades marginalizadas. O impacto de políticas majoritárias em populações indígenas ou minorias raciais ilustra a importância de proteger os direitos das minorias. Exemplos globais incluem o genocídio cultural dos povos indígenas no Canadá, com a criação de escolas residenciais que buscavam eliminar suas culturas, as políticas de apartheid na África do Sul, que institucionalizaram a discriminação racial em favor da minoria branca, e a perseguição de minorias muçulmanas em países majoritariamente hindus, como a Índia contemporânea. Esses casos mostram que, mesmo em democracias, a ausência de mecanismos robustos de proteção pode legitimar políticas excludentes, reforçando a importância de instituições independentes e sistemas de controle. A democracia deliberativa enfatiza a importância do diálogo racional e inclusivo na tomada de decisões. Jürgen Habermas argumenta que a deliberação pública é essencial para a legitimidade democrática. Práticas modernas, como orçamentos participativos e assembleias cidadãs, exemplificam a aplicação da democracia deliberativa, promovendo uma participação mais informada e inclusiva. O pluralismo,
reconhece a coexistência de múltiplas perspectivas, interesses e identidades em uma sociedade democrática. Chantal Mouffe defende que o pluralismo fortalece a democracia ao permitir o confronto de diferentes ideias e interesses. A promoção do pluralismo é essencial para uma democracia vibrante e resiliente. O Estado de Direito é um pilar da democracia, garantindo que todos, incluindo os governantes, estejam sujeitos às leis. Sem o Estado de Direito, a democracia é vulnerável a abusos de poder e arbitrariedades. Casos de falhas democráticas, como regimes autoritários que mantêm eleições simbólicas, sem justiça ou transparência, destacam a importância do Estado de Direito para a integridade democrática. A educação cívica é fundamental para a cidadania democrática. Cidadãos informados são essenciais para o funcionamento da democracia, capazes de tomar decisões informadas e resistir a manipulações políticas. Sistemas educacionais que promovem valores democráticos e incluem disciplinas sobre cidadania, como na Finlândia, são exemplos de como a educação cívica pode fortalecer a democracia. A democracia, desde a Grécia Antiga até os dias atuais, tem evoluído através de avanços e retrocessos. Seus pilares fundamentais são a participação popular, a proteção dos direitos humanos e a busca por uma sociedade justa. Refletir sobre sua trajetória histórica e as contribuições do existencialismo e do humanismo é crucial para enfrentar desafios contemporâneos e promover uma governança inclusiva. É importante também abordar críticas à democracia liberal, como as de Chantal Mouffe e David Runciman. A democracia é um processo contínuo que requer vigilância, participação cidadã e adaptação às novas realidades. Soluções concretas, como educação política e digital, para combater fake news e o fortalecimento de organizações internacionais são essenciais. A inclusão de práticas participativas nas políticas públicas fortalece a democracia. Se gostou deste artigo em áudio, ou como chamamos para adaptar ao nosso formato original de artigo de análise e contexto, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum debate. O link do debate sobre a democracia entre Chesterton e Stuart Mill está na descrição, vá lá conferir.